paz do Senhor, meus irmãos, amém? Abra comigo a tua Bíblia, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Glória a Deus. Privilégio poder estar na casa do Senhor, privilégio ainda maior poder mencionar a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Não esperava, mas somos servos e servo é para obedecer. Através da pessoa do presbítero Cristiano, nosso pastor nos convocou para estarmos aqui ministrando a palavra. Minha esposa está ali no círculo de oração, na segunda linha. Mas que bom que você veio, culto de edificação espiritual. Já temos sido edificados pelos louvores e com certeza também seremos pela palavra do Senhor. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 54 a seguir, passagem muito conhecida para uma meditação nesta noite. Diz assim, 54: Então, prendendo a Jesus, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Como eu disse, uma passagem muito conhecida dos leitores da Bíblia Sagrada. A passagem em que Pedro nega a Jesus. Pedro, a história dele é fantástica, porque se assemelha muito com a nossa vida, se assemelha muito com as nossas atitudes. E eu quero brevemente meditar sobre alguns erros que levaram Pedro a negar a Jesus. Erros porque não foi da noite ou em um instante que Pedro negou a Jesus. Teve alguns fatores, alguns erros que Pedro cometeu que levaram Pedro a negar a Jesus. E é tão interessante isso, porque sorrateiramente o adversário da nossa alma também vai trabalhando em nossos corações, em nossa mente, levando-nos, se não vigiarmos, também a negar a Jesus. E há um provérbio que diz, não bíblico, mas um provérbio que diz: sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. E hoje, nesta noite, vamos meditar e sabiamente aprendermos com os erros de Pedro e, claro, não cometermos os mesmos erros. Pedro, como você bem conhece a história, foi, junto com André, um dos primeiros discípulos de Jesus. Aqueles que Jesus escolheu lá na beira da praia e disse: a partir de hoje, vocês serão pescadores de homem. Pedro anda com Jesus 3 anos e pouco. Pedro vê Jesus fazer milagres, sinais. O próprio Pedro também realiza milagres, sinais. Mas em dado momento, Pedro nega Jesus. Pedro nega que conhece a Jesus. E o primeiro erro de Pedro, ou o motivo que levou Pedro a negar a Jesus, foi o orgulho e a incredulidade de Pedro. Se você voltar a alguns versículos, Jesus está conversando com os seus discípulos, e aí Jesus diz: olha, o Filho do Homem vai ser morto,
eu vou dar a minha vida, eu vou morrer, e vai se cumprir aquela palavra: preso foi o pastor, e todas as ovelhas ficaram dispersas. Todos vocês ficarão afastados de mim. Pedro, com um certo orgulho, ou com um grande orgulho, ele diz: olha, Senhor, pode todos te negarem, pode todos, enfim, se afastar do Senhor, mas eu não. Eu vou até a morte, se for preciso, contigo. E aí Jesus diz: Pedro, tu não sabe o que tu está falando, Pedro? Aleluia. Essa noite mesmo, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro é tomado por um orgulho e olha para os demais discípulos, para Tiago, para João, e se diz: eu sou melhor do que eles. Então eles até podem negar, mas eu não vou negar o meu Senhor. E não falou isso com uma sinceridade, como aquele que amava Jesus, mas com orgulho, dizendo: eu sou melhor do que eles, eu não vou negar Jesus. Eles até podem, mas eu não vou negar a Jesus. O orgulho. E aí, o maior exemplo que temos é do próprio Satanás, que pelo seu orgulho foi retirado do céu, foi lançado na terra. E aí o inimigo das nossas almas, ele sabe onde tocar em nós, ele sabe onde atrair-nos, aleluia, para que o orgulho afloresça na nossa vida, e nós de alguma maneira vamos errando como Pedro, e daqui a pouco negamos a Jesus, negamos que conhecemos a Jesus. Pedro, pelo seu orgulho, pelo excesso de confiança, começou a dar os passos em direção ao erro, a negar a Jesus. Aleluia. O segundo erro de Pedro, que levou ele a negar a Jesus, foi a falta de oração e vigilância. Jesus agora está no Getsêmani, ou antes convida Pedro, Tiago e João e diz: ei, vamos comigo, afastemo-nos um pouco, vamos orar, porque está chegando a hora. E aí diz a palavra: ei, Jesus diz: fiquem aqui, eu vou um pouco mais adiante e vou orar em particular. E diz a palavra que o Senhor vai e ora, e 1 hora depois Jesus volta e encontra Pedro, Tiago e João dormindo. E aí Jesus diz: ei, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus vai de novo orar: ei, orem. Jesus diz: orem. Jesus vai orar. E daqui a pouco, 1 hora depois, volta de novo e encontra Pedro, Tiago e João dormindo. Aleluia. E aí o Espírito Santo falava forte ao meu coração a respeito da falta de oração e vigilância nos dias em que nós vivemos. E o inimigo da nossa alma tem tomado o tempo da oração. Nós não temos mais tempo para dobrar o nosso joelho, aleluia, no nosso lar, na nossa casa, às vezes até aqui na igreja. Chegamos e às vezes em cima da hora não dobramos o nosso joelho para orar um pouco e falar com o Senhor. E aí, claro, sem oração também não há vigilância. Porque a oração que vai produzir a vigilância vai nos fazer ficar espertos, aleluia, contra os ardis do inimigo. E Pedro, aí Jesus pela 3ª vez volta e encontra eles novamente dormindo. E diz: agora não adianta mais, levante, o traidor está chegando. Aleluia. E aí foi o segundo erro de Pedro: falta de oração, falta de vigilância. O apóstolo Paulo vai nos advertir na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Aleluia. Em Efésios 6:18 ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orando em todo tempo, no pensamento, no carro, em casa, na rua, com o pensamento ligado no Senhor, vigiando e orando, para que não caiamos no erro de Pedro. Devemos vigiar e orar.
Aleluia, o terceiro erro de Pedro, que o levou a negar a Jesus, foi lutar contra as trevas com armas carnais. A Bíblia diz que Judas chega com aquela turma que vem para prender a Jesus. E aí, claro, você conhece a história. Pedro se adianta e com a espada, de certa forma, quer defender a Jesus e fere Malco, um dos soldados, enfim, que está ali, corta-lhe a orelha. E aí Jesus diz: olha, Pedro, se eu quisesse, Pedro, se eu clamasse ao Pai, Ele enviava aqui uma legião de anjos para me defender, mas eu preciso passar por isso. Meus irmãos, nos dias em que nós vivemos não é diferente. O problema é espiritual, mas nós queremos lutar com armas carnais, humanas. Queremos muitas vezes usar a nossa sabedoria humana para resolver um problema que muitas vezes, ou todas as vezes, é espiritual. Queremos confiar na nossa sabedoria, queremos confiar às vezes no poder aquisitivo, queremos confiar na posição social, queremos confiar em tantas coisas humanas. Quando Deus está dizendo: ei, essa batalha não é humana, é espiritual, você vai vencer somente com arma espiritual. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 4, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. É tempo de nós pegarem arma espiritual, oração, jejum, consagração, a espada do Espírito, que é a palavra. Porque o próprio Paulo também diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos, a nossa luta é espiritual, aleluia, é contra Satanás, é contra os seus anjos, e só venceremos com as armas espirituais. Pedro não orou e por isso não entendeu que ali havia uma batalha espiritual e Jesus precisava passar por aquilo. Oh, aleluia! Armas espirituais. Lutar contra as trevas não dá com arma carnal. Aleluia, eu posso ter sabedoria, eu posso ter posição até eclesiástica, ser um evangelista, mas não é por causa do meu cargo que eu vou vencer a batalha. Não, é se eu orar, é se eu clamar, é se eu buscar ajuda divina, é que eu vou vencer e vou lutar contra as trevas e prevalecer. Aleluia. Quarto erro de Pedro que levou ele a negar a Jesus: seguir Jesus de longe. No versículo 54 que nós lemos, prendem Jesus, levam ele para a casa do sumo sacerdote, e aí diz: e Pedro seguia-o de longe. Fala-nos da falta de compromisso, fala-nos da falta de compromisso com Cristo, compromisso com a igreja. Seguir a Jesus de longe significa não querer se envolver com as coisas do reino. Aleluia. Pedro seguia de longe, diz: eu vou ficar só observando o que vai acontecer. Infelizmente nos dias que vivemos tem cristãos também: eu vou ficar só olhando de longe, não vou me envolver na obra, no reino, vou ficar só olhando o que vai acontecer. Falta de compromisso. Aleluia. Aí eu vou um pouquinho mais além, alguns até com vergonha, lá no colégio, lá na faculdade, lá no trabalho, não querem demonstrar a sua fé em Deus. Vou seguir Jesus de longe. Lá na igreja eu vou dar glória, eu vou dizer aleluia, eu vou pegar carona na fé do meu irmão, mas lá no trabalho, onde ninguém serve ao Senhor, eu lembro, meu pai sempre conta o testemunho de um jovem que ia para o exército, e aí o pai e a mãe preocupados pediram oração para o pastor, e aquele jovem vem na frente, o pastor diz: vamos orar, meus irmãos. Ele vai lá para o exército, lá é bastante gente de todo tipo, de todo jeito, vamos orar para que o Senhor guarde ele, para que o Senhor livre e proteja lá no exército. E oram por aquele jovem, e ele vai, passa-se um ano, ele volta,
dá baixa no exército e volta. E aí perguntam para ele como foi lá, jovem. Teve muita perseguição, teve muita luta, teve muita dificuldade. Ele disse, não, foi bem tranquilo. Nem ficaram sabendo que eu era crente. Olha o testemunho. Nem ficaram sabendo que eu era crente, foi bem tranquilo. 1 ano no exército, ninguém ficou sabendo que ele servia ao Senhor. Falta de compromisso, falta de empunhar a bandeira do céu e dizer, eu sou o embaixador, eu sou o servo do Senhor, conte comigo, Senhor, eu vou pregar, eu vou anunciar. Seguia Jesus de longe, aleluia, aleluia, seguia Jesus de longe. 5º erro de Pedro, aleluia, comunhão com as trevas. Diz o texto que alguém acende um fogo ali e daqui a pouco Pedro se assenta ali. Se assenta com aqueles que estavam escarnecendo de Jesus, zombando de Jesus, blasfemando de Jesus, dizendo deve mesmo ser crucificado. Aleluia. E aí eu me lembrei do Salmo 1, né? Um salmo muito conhecido, o verso 1 também, que diz, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pedro se assenta com aqueles escarnecedores, está ali tendo comunhão com as trevas, concordando com as trevas, concordando com aqueles que estavam zombando do mestre. Olha que erro terrível, aleluia, que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Porque de vez em quando nós estamos aí, aleluia, andando, estamos no comércio, os irmãos que têm o seu trabalho lá, aleluia, e às vezes vai ter alguém ali, escarnecendo do Senhor, ou até com uma piada imunda ali, e nós às vezes rindo junto. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não tenhamos comunhão com as trevas, que venhamos lá resplandecer e dizer, eu sou diferente, eu não concordo com isso, se afastar, se retirar quando começarem a falar coisas desse tipo, dizer, isso não me serve, isso não é para mim, eu sou um servo, uma serva do Senhor. Oh, aleluia, oh, aleluia, olha os erros de Pedro. Orgulho, falta de oração, falta de vigilância, querer lutar contra as trevas com armas carnais, aleluia, seguir Jesus de longe. E em 5º lugar, estar ali em comunhão com as trevas. Agora, o que eu acho maravilhoso é que para aquele que se arrepende sempre tem uma nova chance. Uramacandarabachai. Pedro podia ter fugido, abandonado, e como de certa forma até fez, aleluia, mas teve um arrependimento, e é isso que eu quero também destacar nesta noite, porque é fácil falar do erro, mas é muito mais maravilhoso falar que Pedro teve uma nova chance e aceitou, diferente de Judas, que traiu o mestre e foi se enforcar. Talvez se Judas voltasse, como nós ouvimos o pastor Carvalho Júnior falando aqui, se Judas voltasse e se arrependesse, também teria uma nova chance, também seria perdoado. Agora também os fatores, aleluia, do arrependimento de Pedro é que me chamam a atenção. Aleluia, Jesus então, diz o texto que Pedro nega Jesus, não conheço, não sei quem ele é, não sei quem é esse homem. E aí daqui a pouco ele vira-se, aleluia, e diz o texto, e o Senhor olhou para Pedro. Meus irmãos, aquele olhar de Jesus fulminou a consciência de Pedro. É como um facho de luz nas trevas que Pedro estava. E graças a Deus que a consciência de Pedro ainda não estava morta. Porque quando ele sente o olhar de Jesus, ele lembra.
o mestre falou que eu ia negar. O olhar de Jesus fulmina Pedro. Pedro sente a consequência do pecado. E aí, o que prova o arrependimento de Pedro é que ele sai para fora e chora amargamente. Um choro não de remorso, mas um choro de arrependimento, dizendo: eu traí a confiança do meu mestre. Eu magoei ele, eu entristeci a ele. Oh, aleluia! Agora, o maravilhoso é que Pedro é perdoado. Eu gosto muito de Provérbios 28:13, que diz: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Mas o que confessa o pecado e abandona a prática do pecado, alcança a misericórdia. Oh, aleluia! Oh, aleluia. O inimigo não quer que nós confessemos. O inimigo não quer que nós venhamos a nos arrepender, porque ele sabe que o Senhor é misericordioso. Ele sabe que o Senhor nos ama. Claro, não concorda com o pecado, mas um coração quebrantado, um coração contrito, disse Davi, o Senhor não despreza. Ele sempre está de braços abertos para nos receber de volta. Oh, aleluia. Não foi diferente com Pedro. Aleluia. O Evangelho de Marcos, no capítulo 16, fala algo extraordinário. As mulheres estão ali no sepulcro, Jesus ressuscita, e aí elas estão ali, e aí o anjo aparece e diz: ei, não fiquem assustadas, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele já ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. E o versículo 7 diz: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Aí eu te pergunto, Pedro também era discípulo de Jesus. Por que, aleluia, o texto destaca: ide, dizei aos discípulos e a Pedro? É porque Pedro talvez não estava mais se sentindo discípulo de Cristo. É que Pedro não estava mais tendo aquela segurança de ser um discípulo de Cristo. Mas o anjo diz: vão, digam para ele também que o mestre ainda ama ele, que os propósitos, as promessas do mestre para ele ainda estão de pé. Assim é na nossa vida, se nós nos arrependermos, aleluia, tudo aquilo que o Senhor projetou para a nossa vida está de pé novamente, e ele vai cumprir na nossa vida. Oh, aleluia! E aí, o encontro de Jesus com Pedro se dá lá no Evangelho de João, no capítulo 21, no último capítulo. Pedro está pescando, está lá de volta para a pescaria, talvez dizendo: não tem mais ministério para mim, não tem mais chamada, não, o mestre não quer mais nada comigo, vou para a pescaria, vou voltar para o que eu fazia. E aí diz o texto, enquanto ele está lá pescando, Jesus aparece na praia, aleluia, e diz: venham. E aí quando Pedro chega diante de Jesus, Jesus já tem ali um alimento para eles. E aí o texto vai dizer que Jesus, assentado ali, olha para Pedro, 21:15, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Olha Jesus perguntando para Pedro. E aí Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe Jesus segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí no 17 disse-lhe Jesus terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E aí Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aleluia, eu entendo que para cada vez que Pedro disse: eu não conheço ele, eu não sei quem ele é,
Não, eu não sei, eu não conheço esse homem. Jesus agora estava dizendo: ei, para cada vez que você me negou, você vai dizer que me ama, Pedro. Jesus estava ali restaurando o coração de Pedro e dizendo: eu sei que você me ama, Pedro. Eu sei que você me ama, eu sei que você errou, eu sei que você falhou, mas aí dentro ainda você me ama, ainda você me quer, e eu também te amo, e eu quero que você apacente as minhas ovelhas. Oh, que maravilhoso é esse Jesus, que não lança o pecado em rosto, que não disse: ei, Pedro, tu me negou, eu não te quero mais. Não, que nem toca no pecado de Pedro, mas diz: ei, tu me amas, eu também te amo. Ah, tu me amas, eu também te amo. Tu me amas, eu tenho ministério, eu tenho trabalho para você na minha seara. Oh, aleluia. E aí é maravilhoso o que acontece com Pedro. Aleluia. Atos dos Apóstolos, né? Aleluia, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Alguns dizem: ei, tão cheio de mosto, tão bêbado, ao ver os discípulos, enfim, aquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo, vendo as pessoas falarem línguas estranhas, em língua das outras nações. As pessoas dizem: estão bêbados. E aí Pedro, com autoridade, se levanta e diz: nós não estamos bêbados, é a recém 9 horas da manhã. O que aconteceu com nós é o que Joel profetizou, e dizendo que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí ele começa a pregar um sermão não muito comprido, mas no versículo 41 vai dizer que 3.000 almas se convertem naquele dia e são batizados nas águas. Aquele que, aleluia, um tempo atrás, talvez 60 dias, 70 dias, tinha negado a Jesus, agora prega o Evangelho e 3.000 almas se convertem, aleluia, porque Jesus perdoa, porque Jesus ama. Oh, aleluia, é tão fantástico, porque Pedro, no capítulo 3, nós ouvimos o pastor Mário Sérgio pregar aqui, né, quinta-feira passada. Pedro e João vão para o templo orar, aleluia, e aí o paralítico está ali na porta. Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o paralítico, eles tomam pela mão, de um salto se põe de pé e entra no templo adorando e exaltando ao Senhor. Oh, que maravilha, meus irmãos. O Senhor restaura, o Senhor transforma, o Senhor regenera aquele que se arrepende. E aí no capítulo 4, Atos dos Apóstolos é os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E aí no capítulo 4, nós vemos Pedro novamente, aleluia. Olha o que diz o versículo 4, aleluia. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Aleluia, Pedro prega a palavra, novamente 5.000 almas se convertem. E é tamanho o poder na vida de Pedro, que no capítulo 5, versículo 14 e 15, olha o que diz: e a multidão que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até a sombra de Pedro curava os enfermos, porque era um homem agora cheio do Espírito Santo. Ei, não deixe o inimigo lançar em rosto o teu erro, o que você fez, que talvez entristeceu ao Senhor. Ei, se Jesus já te perdoou, se você se arrependeu, Ele vai te usar poderosamente na terra. Não deixe Satanás colocar coisas na sua cabeça. Jesus te ama, Jesus te perdoa, aleluia, Jesus te levanta e te usa com poder na terra. Oh, aleluia, a história de Pedro é parecida com a nossa. Ah, de vez em quando nós desanimamos, de vez em quando nós pensamos: será que é? Será que Jesus mesmo me chamou? Hoje pela manhã nós estávamos meditando aqui sobre a escolha de Jesus. Jesus não errou em escolher nós, meus irmãos, não. Ele não errou, Ele escolheu certo, eu e você. Ele ama nós, Ele tem um propósito glorioso para a nossa vida. Se errou, como eu disse, arrependa-se, confessa, abandona a prática, aleluia, e siga em frente, fazendo a vontade do Senhor. Eu quero orar com você nesse instante, fique de pé por gentileza. Uma palavra simples, objetiva, culto de edificação espiritual, né? É uma comidinha um pouquinho mais forte, né?
mas é palavra de Deus para nós. Para mim, primeiro, que, aleluia, o Senhor colocou no meu coração esta palavra. O inimigo não respeita a posição. O inimigo não respeita cargo eclesiástico. Não, ele não respeita, ele quer derrubar todos. Mas em nome de Jesus nós vamos vencê-lo. Aleluia, confiando no Senhor, vigiando e orando, lutando com as armas espirituais, unindo-nos com os nossos irmãos e não com as trevas. Aleluia, fazendo a diferença lá onde nós estamos inseridos. E Deus vai nos levantar com poder e vai nos usar. O mesmo Deus que usou Pedro, Ele quer nos usar. Aleluia, para ganhar almas, para fazer sinais, prodígios, maravilhas. Ele conta conosco. Aleluia, porque a colheita final está chegando. Jesus está às portas para buscar a sua igreja, e nós somos a geração do arrebatamento. Ele conta comigo e com você para ganhar o nosso vizinho, nosso colega de trabalho, de colégio, de faculdade. Eu quero orar com você nesse instante. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, oh, aleluia, diante da Tua palavra, Senhor, nós estamos reconhecendo que assim como Pedro, oh, aleluia, somos passíveis de erro, somos passíveis muitas vezes de falhar contigo, oh, mas pedimos, Senhor, perdoa-nos, ajuda-nos, Senhor, a andar, Senhor, segundo a Tua palavra, a fazer a Tua vontade, a não andarmos, Senhor, em caminhos que não edificam, que não glorificam o Teu nome, a não nos comunicarmos com as trevas, mas andarmos na luz. Oh, ali, se formos para ir lá nas trevas, é para iluminar, é para fazer a diferença, é para resgatar as almas. Oh Deus, assim como fez o Senhor com Pedro, oh, restaura, Senhor, talvez alguém aqui nesta noite que está entristecido, que já pensou em desistir, que já disse: para mim não tem perdão, para mim não tem jeito, mas eu sei que o Senhor é maravilhoso, é misericordioso, perdoa, restaura, recebe de volta, assim como o Pai recebeu o Filho pródigo. Pai, abençoa cada um de nós, aleluia, ajuda-nos, nos dá força, pois o inimigo das nossas almas é astuto, mas em nome de Jesus, que possamos nos sujeitar a Ti, ao Teu senhorio, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Em nome de Jesus é a nossa oração e o nosso pedido. Amém, Senhor. Amém, Senhor.